Olá, sejam bem-vindos ao canal do Autoconhecimento. Rogamos a Jesus nos abençoar a todos. No canal Reflexões Analíticas, nós procuramos trazer informações e aqueles conhecimentos que venham nos promover ou que nos proporcione a possibilidade da educação do ser. Nós agradecemos a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Também agradecemos pelos likes, os comentários e pela indicação do canal às outras pessoas. Nós gostaríamos de noticiar que em futuro breve, ao final do estudo dos 19 princípios, nós estaremos trazendo um estudo aprofundado da personalidade humana sob as luzes cirúrgicas do Eneagrama. É um estudo bastante profundo, bastante envolvente, bastante intrigante e realmente audacioso, no qual nós poderemos nos enxergar, nos vermos em profundidade. E também propicia que possamos compreender os outros e até nós mesmos. Então, aguardem esses estudos aí, que em futuro breve nós estaremos aqui abordando em nosso canal Reflexões Analíticas. E como nós já temos anunciado já de algum tempo, gostaríamos de relembrar uma vez mais sobre as playlists. Criamos no canal, disponibilizamos algumas playlists conforme os estudos que temos disponibilizado no canal. O nosso lar, vida, os 19 princípios, as lives e alguns outros que disponibilizamos aí no canal. Para vocês acessarem a playlist, essas playlists, basta acessarem a página inicial do canal. E um dos itens do menu será exatamente este, playlists. Então é só acessá-las, acessar esse menu, e lá vocês encontrarão a lista das playlists. E acessando elas, vocês terão acesso a todos os vídeos referente àquele estudo específico, desde o início, desde o primeiro até o momento atual. Muito bem, nós gostaríamos de abordar uma vez mais um tema que estávamos falando no último estudo, sobre a questão da vitalidade, no qual a Vicentina estava até nos lembrando a questão lá, queria comentar sobre a questão do Chico Xavier, no qual, como a gente estávamos preocupados com a questão do tempo, a gente não permitiu que se abordasse o assunto. Mas esclarecendo essa questão da vitalidade, como nós dissemos naquela oportunidade, todos nós nascemos com uma X quantidade, com um certo limite de energias. E na medida que nós malgastamos essa energia com o nosso proceder, etc., ou seja, o tipo de vida que nós levamos, nós retornamos ao plano espiritual como suicidas inconscientes. Então, completista. Isso, na linguagem da espiritualidade, nós não somos completistas. Completista, nós teremos a oportunidade de ver isso no estudo do nosso lar mesmo, onde esse tema vai ser abordado, explicado. Completistas vão ser todos aqueles que conseguiram atingir o limite da sua permanência aqui no plano físico. Então, por exemplo, se ele veio viver aqui ele veio com a carga de energia para 80 anos, e a pessoa consegue chegar aos 80 anos, aí então ele retorna para lá como completista. Não é tão simples assim, porque tem outras questões em que envolve esse tema. Por exemplo, todos nós reencarnamos, ou nós nascemos no mundo, com uma determinada missão a cumprir. Então, só vamos ser completistas se a gente atingir os objetivos desta missão.
atingimos os propósitos para o qual nós renascemos. Aí seremos completistas. Caso a gente retorne sem atingir aqueles objetivos que nos foi proposto, a gente também não é completista. Então o tema é um pouco mais complexo do que simplesmente isso. Bem, e um outro detalhe aqui. Conforme o nosso proceder, se o nosso proceder é equilibrado, é harmonioso, a gente consegue economizar essa energia. Então, nós podemos atingir não apenas o limite da nossa vida, mas ir até um pouco além. Agora, um outro detalhe que a Vicentina estava lembrando, na oportunidade lá, por exemplo, em determinadas situações, a espiritualidade pode nos dar um certo aporte de energia para a gente viver ou um pouco mais de tempo ou até alcançar as metas pela qual a gente renasceu. Mas isso aí depende muito das nossas posturas, dos nossos comportamentos, desde que isto vai auxiliar o bem, tanto para nós quanto um bem maior. Por exemplo, no caso do Chico Xavier é um caso desse, a espiritualidade, esse caso que o cientista estava lembrando na oportunidade. O Chico ele recebeu um aporte de energia para viver além daquele tempo que lhe foi programado. Mas isso porque, inclusive tem até a história que o Emmanuel chega para o Chico e fala, olha, existe um grupo de espíritos que nós precisamos auxiliá-los. E você tem aí a oportunidade, se você quiser, de fazer isso. Se você aceitar ajudar esses irmãos, nós vamos te dar aí um aporte de vida um pouco mais. O Chico concordou, dentro da sua humildade, sempre fazendo bem, e a partir desse momento, esses espíritos começaram a viver na órbita psíquica do Chico Xavier, onde ele teve esse aporte de energia para viver um tempo a mais. Então, não é assim, simplesmente, estou vivendo aí, não funciona assim. Não é bem assim, não. Esse aporte de energia a gente recebe é só em determinadas situações específicas e geralmente que visam o bem comum, o bem de todos. Senão, não tem sentido nos dar aí um tempo a mais. Agora, tem um detalhe também que temos que lembrar aqui, ter em conta que muitas vezes a gente despreza, é que a espiritualidade inferior, aqueles agentes do mal, eles também conseguem fazer algo semelhante em relação aos seus tutelados, ou seja, aqueles que são braços direitos dele no mundo. Então, tem isso. Se a espiritualidade superior pode fazer, a inferior também. Então, tem esse detalhe que devemos lembrar. Falar assim. Lembrei um dos livros da coleção do André Luiz, eu não estou lembrada da história direito, mas de uma moça que um acidente ocorre com ela, e para ela não chegar tão mal no plano espiritual, a espiritualidade dá 150 dias para ela no hospital, para ela não chegar tão desequilibrada, mas tão desequilibrada. Está lembrando dessa história? Não. Mas isso aí, assim ocorre, desse pequeno tempo ali, dando um apoio, até mesmo, por exemplo, você tem um familiar que está muito doente, e quando ele dá uma melhorada, a gente já fica até cismado porque isso ocorre. Dá uma melhorada, ele melhora, aí o pessoal relaxa, aí ele desencarna. Isso devido à nossa postura inferior e negativa e egoísta que a gente tem em relação aos outros. Mas acredito que no próprio estudo do nosso lar a gente vai ter oportunidade de tocar esse tema e voltar a esse tema. Bom, então, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, vamos lá à nossa prece, como nós sempre fazemos, pedindo a Deus o amparo e assistência para todos nós. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador de toda a humanidade, nesses instantes em que nos preparamos
para iniciar mais um estudo do livro Nosso Lar, recorremos a Ti, Senhor, nos pedindo a Tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos mentores e orientadores espirituais. Que esses corações amoráveis possam encontrar em nós aqueles elementos necessários, não somente para nos auxiliar no entendimento, na compreensão dos temas da noite, bem como também, Senhor, na transmissão daquelas informações, daquelas orientações e conhecimentos que sejam necessários a todos nós. Agradecendo-te por todas as bênçãos, por todo o amparo que temos recebido, agradecendo a presença dos corações amigos que se reúnem a nós a partir desses instantes, em busca da aprendizagem, do estudo, daquelas informações superiores que visam o bem de todos. Nos pedimos, Senhor, abençoá-los, abençoar também a nossa irmã que nos acompanha nos estudos no plano físico, recordando, Senhor, daqueles corações que nos desejam mal, que nos querem mal por um motivo ou outro, te pedimos as tuas bênçãos em favor deles, pois eles, tais quais nós outros, ainda nos encontramos abraços com as ilusões, com os enganos, com o egoísmo e o orgulho ainda. Senhor, abençoe igualmente todos aqueles que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas e distendei estas bênçãos em favor de todos os corações que vierem a nos assistir ou a nos ouvir futuramente. Envolva-os a todos nas tuas bênçãos, distendendo elas também em favor de toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Bem, então vamos compartilhar aí para vocês a tela resumo do capítulo de hoje. Hoje nós estaremos abordando e vendo o capítulo de número 5, designado de Recebendo Assistência. Todos os capítulos do livro Nosso Lar são bastante intrigantes, bastante interessantes. Todos eles nos trazem assim, informações, conhecimentos e orientações preciosas para que possamos trabalhar a nossa reforma, o nosso crescimento moral, espiritual, ou pelo menos que a gente venha a meditar, refletir com carinho nas questões superiores e particularmente na nossa relação com o mundo espiritual e também no sentido das nossas posturas, comportamentos e atitudes. Nesse capítulo 5, talvez a síntese do capítulo esteja nesta frase de Lísias, onde ele vai dizer: é na carne que encontramos a nossa redenção. Ou seja, para podermos trabalhar a nossa salvação, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, ou seja, a redenção, que na linguagem religiosa é designada de salvação, nós temos que fazer isto, ou levar isto a efeito, a partir da encarnação, ou seja, a partir do estágio que nós, na carne. Ou seja, no plano espiritual nós podemos estudar, aprender, crescer, um monte de coisas. Mas, para a gente confirmar essa aprendizagem, para nós verificarmos, constatarmos e, de alguma forma, cimentarmos todo esse cabedal de aprendizagem no mundo espiritual, nós temos que reencarnar, ou voltar à carne. Porque aqui, dentro das condições, dos elementos que a carne propicia, onde nós teremos a oportunidade de realmente fundamentar ou concretizar ou até mesmo comprovar
essa aprendizagem. É aqui que a gente faz a cimentação. E aí faz também a verificação do quanto a gente aprendeu, do quanto a gente avançou e do quanto mudamos. Porque aqui a gente não tem acesso ao conhecimento, às informações, estamos no nível de consciência que não nos permite lembrar, recordar de tudo aquilo que a gente já aprendeu e sabe. Então, nós somos aquilo que verdadeiramente somos no íntimo mais profundo do nosso ser. E isso, no plano material, isso transborda, isso vem à tona. Se ainda somos seres viciosos, imperfeitos, cheios de falhas, aqui no mundo físico isso salta. Isso fica claro e evidente para todos, inclusive para o próprio ser, para a própria pessoa. Muito bem. Nesse capítulo 5, nós vamos encontrar o personagem, ou a personalidade de Lícias, que vai vir a ser o grande amigo de André Luiz e o seu primeiro instrutor, que é instrutor de primeira hora, de primeiro momento. Então, vai ser apresentado exatamente neste capítulo, onde ele intitulou de Recebendo a Assistência. Muito bem. Neste capítulo, André Luiz irá nos contar do seu primeiro contato, seu primeiro encontro com aquele que lhe será o primeiro tutor e amigo, Ulisses, conforme nós já acabamos de informar, de esclarecer aí, de dizer. Como em nosso lar o império da fraternidade, mas jamais sem fugir da sinceridade e da verdade, Lícias, então, vai ensinar e informar André Luiz sobre muitas coisas, inclusive acerca dele mesmo e de suas próprias dificuldades pessoais, de André Luiz. Então, em nosso lar, o que existe ali é o domínio da fraternidade. Então, aquelas pessoas que não sabem ainda viver dentro desse padrão, não têm condições de viver em nosso lar, a não ser naqueles departamentos onde a pessoa vai estar ali como que um prisioneiro. Isso também existe. Bom, mas continuando aqui, Lícias explica para André Luiz sobre o que ele faz, Ulisses. Então, ele é um visitador dos serviços de saúde. Essa é a designação, é o posto, vamos dizer, aqui para nós seria o tipo de profissão que ele ocupa na cidade espiritual de nosso lar. O visitador do serviço de saúde, ele é um tipo de enfermeiro espiritual, que vai prestar assistência aos restos chegados em nosso lar, no caso aí específico. E ele esclarece que o nosso lar não é uma cidade de espíritos redimidos. Isso é bastante interessante, porque muita gente acha que nosso lar é uma cidade de espíritos já evoluídos, de luz, como o pessoal gosta de dizer aí. E não é bem isso. Nosso lar é uma cidade, como ele coloca aqui, é uma estância, é um lugar para aqueles que se empenham, se esforçam, desejam e que vêm trabalhar em sua própria transformação. Então, nosso lar é uma cidade daquelas pessoas que já estão tomando consciência das suas próprias questões, das suas próprias necessidades e desejam trabalhar na sua modificação, no seu crescimento. Então, esse é exatamente o objetivo para o qual aqueles espíritos que construíram a cidade nosso lar a construíram. É nesse sentido, e essa seria a missão das cidades espirituais mais avançadas, exceto aquelas cidades espirituais que já estão nas regiões superiores, que a gente não tem muitas notícias delas. Aí, sim, é um outro caso, outra situação.
E o Ulisses, ele prossegue esclarecendo que todas as nossas atitudes, essa também que é informação bem interessante, todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos, consequentemente, ações, posturas, pensamentos e sentimentos, vai gerar repercussões em nosso corpo espiritual. Então, Lícia, mais uma vez, ele cimenta ou reforça essa informação, esse conhecimento junto a André Luiz. Lembremos que o instrutor, o médico Henrique de Luna, já tinha falado isso para André Luiz. E o Ulisses vem reforçar, vem lembrar André Luiz desse fator, deste fato. Então, isso aí é uma realidade, a gente deveria pensar com bastante atenção. Então, vamos até repetir que todas as nossas atitudes, comportamentos, ações, posturas, etc., 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 consequentemente, pensamentos e sentimentos que a gente tem, isso vai gerar repercussão em nosso corpo espiritual, deixando nele uma marca, ou seja, um registro. Então, basta olhar para o corpo espiritual, a gente vai ver ou vai saber quem é a pessoa. Em amplo sentido, de todas as formas. Bom, isso também remete a uma consequência, ou seja, isso faz com que muitos de nós chegarmos no plano espiritual na condição de enfermos, ou na situação de enfermos e aleijados. Inclusive, a gente vai ver, o Ulisses vai dar aí para o André Luiz alguns exemplos dessas questões. Então, na medida que nós temos aquelas atitudes desarmônicas, desajustadas, conflituosas, etc., etc., na medida que nós alimentamos as nossas sombras, ou seja, as nossas viciações, as nossas dificuldades, os nossos problemas, isso vai causando lesões no nosso corpo espiritual. Por isso que esse corpo, a vitalidade que nós temos é diminuída. E a gente chega ao plano espiritual na condição de enfermos e aleijados. Por conseguinte, ele vai dizer, ele vai esclarecer que ninguém vai ferir as leis divinas sem causar mal, ou sem causar danos, sem causar prejuízos. Antes de mais nada, a si mesmo. Aquilo a gente já falou em várias oportunidades dos nossos estudos, tanto nos estudos dos 19 princípios, quanto nos estudos vida, e está sempre falando isso. Então, toda vez que a gente causa mal a alguém, a gente leva prejuízo a alguém ou a outra, seja a natureza, seja o meio ambiente, todo mal que nós fazemos, em sentido amplo, o primeiro a se ferir ou a ficar ferido somos nós mesmos. É interessante, porque a gente sabe que a lei divina está escrita na consciência, né? Uhum. Então, e se a lei é de amor e equilíbrio, quando você faz algo que destona dessa situação diverge, começa intimamente, mesmo que a gente não queira, começa intimamente aquele mal-estar, aquela lembrança, aí a gente tenta escapulir disso, fugindo disso de alguma forma. Então, isso aí é notório mesmo que a lei é de amor e equilíbrio. E qualquer coisinha, você sai fora e te incomoda. A não ser que a pessoa use de arcabouço para não deixar aquilo influenciar nela mesma. Mas no íntimo passa a incomodar assim. Nós já temos falado acerca disso, inclusive informando e esclarecendo que essa questão tem estreitas vinculações com a passagem do livro Gênesis bíblico, mosaico, em referência ao sinal de Caim. Então, essas questões aí têm estreita vinculações, estreita ligação com o sinal de Caim, que o livro bíblico Gênesis vai descrever
Isso lá atrás, bem antes da época que Jesus veio a estar entre nós. Em torno aí de 4.000 anos da vida de Jesus. Bom, Ulisses também vai dizer com todas as letras que a morte não é um processo milagroso que vai transformar as pessoas de demônios em santos. E ele diz textualmente que o verdadeiro arrependimento nos remete ao trabalho de cura e não à lamúria ou à lamentação. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem colorido, ele vem envolvido nessa disposição do ser em trabalhar sobre si mesmo, em se melhorar. Então, se a pessoa ainda encontra dentro daquelas linhas da lamentação, da lamúria, da reclamação, ele verdadeiramente ainda não está arrependido. O André e o Ulisses fala isso com todas as letras. E ele também explica orientativamente que a nossa cura é resultante, isto é consequência do nosso empenho, do nosso esforço, do nosso trabalho na superação ou no reajustamento dos valores equivocados e errados que trazemos em nós, ou seja, que portamos. Em outras palavras, nós não vamos mudar, a gente não vai superar a nossa inferioridade, ou seja, se nós não fizermos um trabalho sobre nós mesmos. Em outras palavras, a nossa inferioridade vai continuar nos trazendo danos e prejuízos enquanto a gente não trabalhar sobre si mesmo na mudança dessas questões, ou seja, na mudança de nós mesmos e na superação das nossas dificuldades. É aquilo também que nós já temos falado bastante nos nossos estudos. A salvação é um trabalho que se encontra em nossas mãos. Ou seja, depende de nós. Se nós não o fizermos, a gente fica preso dentro daqueles quadros de infelicidade, de sofrimento e de dor, até a gente resolver mudar e crescer, ou seja, trabalhar sobre si. Não há como, a gente vai ficar preso nesse ciclo, ou seja, vamos ficar no inferno até resolver nos libertarmos dele. Bem, com todas essas explicações e ponderações, Lícias expõe e demonstra também a grandiosidade da bondade de Deus para com todos os seus filhos, isto é, para com todos nós. Isso aí é a síntese de todo o capítulo, praticamente nós já estudamos o capítulo do livro Nosso Lar, Recebendo Assistência. Mas vamos para o capítulo em si, trazendo aí vendo os elementos diretos, as informações diretamente do capítulo. Muito bem, está compartilhado aí na tela de vocês o capítulo 5 do livro Nosso Lar, Recebendo Assistência, onde o André Luiz vai nos narrar e dizer que, de repente, alguém entra no quarto e pergunta para ele: é você o tutelado de Clarencio? E a pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Ele tinha uma grande bolsa que estava pendente no seu ombro, né, da sua mão, como quem conduzia apetrechos, ou seja, coisas, elementos ali de assistência. E ele endereçava para André Luiz um sorriso acolhedor. Ao sinal afirmativo do André Luiz, ele se colocou à vontade e, de um modo fraternal, acentuou: sou Lícias, seu irmão. O meu diretor, Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto você precisar de tratamento. Então, o Henrique de Luna era o diretor de Lícias. E o André Luiz pergunta: você é enfermeiro? Ele diz: não,
eu sou um visitador dos serviços de saúde. E nessa qualidade, eu não só ocupo, não só coopero na enfermagem, como também assinalo as necessidades de socorro. E também indica aquelas providências que se refiram aos enfermos recém-chegados. Então, o visitador do serviço de saúde, ele é mais do que um enfermeiro. Está ali um pouco acima dos serviços de enfermagem, porque ele presta serviço de enfermagem também vai ajudar, vai apontar aquelas necessidades de socorro, de providências que deverão ser tomadas em relação aos enfermos. Então, o serviço dele é um pouco mais amplo do que simplesmente o serviço de enfermagem. E, diante da surpresa do André Luiz, ele vai esclarecer. Na minha condição, há numerosos servidores em nosso lar. Então, como ele, também tinha vários outros fazendo o mesmo tipo de serviço. Aí ele diz, como o André Luiz tinha ingressado recentemente na cidade espiritual, na Polônia, ele naturalmente ele ignorava a amplitude dos trabalhos que existia em nosso lar. Claro, isso é óbvio. Nós, quando chegamos numa determinada empresa, num determinado lugar, a gente não faz ideia de todo o trabalho, de todos os processos que ocorrem e se passam ali. Isso aí é algo normal e natural. Bem como também, quando você chega numa cidade, não faz ideia de todos os serviços que é levado a efeito, de todos os postos, de todas as ocupações que aquela cidade ali necessita, precisa, e também disponibiliza para os moradores, para os residentes, para todos. Ele vai dizer mais ainda. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que o André Luiz se encontrava, existia mais de 1.000 doentes espirituais. Então, essa é uma informação interessante. Então, naquela seção hospitalar que o André Luiz se encontrava, existia mais de 1.000 doentes espirituais internados ali. E ele vai dizer ainda mais, que aquele lugar ali, aquele ambiente ali, era um dos menores edifícios do parque hospitalar da cidade do nosso lar. Então, era o menor de todos, e tinha 1.000 doentes. Então, você imagina o maior, quanto que vai ter. A gente nem faz ideia, a gente nem sabe. Aí o André Luiz retorna, não, mas tudo isso é maravilhoso. Aí o enfermeiro, percebendo que as observações do André Luiz ia na direção daquele elogio, mesmo que seja espontâneo, que fosse ser natural, sem aquele viés emocional inferior, como a gente tem muito aqui, que muita gente faz um elogio com segundas intenções. Existem pensamentos, sentimentos ocultos atrás do elogio. No caso do André Luiz, não, ele estava sendo espontâneo e natural, sem maiores questões aí questionáveis. Mas mesmo assim, o Ulisses se levanta da poltrona e começa a auscultar, ou seja, fazer um exame atento em André Luiz, impedindo-o de fazer aquele agradecimento verbal. Você vê que a postura da pessoa consciente, de alguém esclarecido, é totalmente outra da uma postura de uma pessoa amadurecida. Assim, vocês imaginam, se Lícias, vamos dizer, diante de Deus não é ninguém. Imagina Deus. Então Deus não nos cobra isso ou aquilo, qualquer coisa. Deus não tem nenhuma cobrança em relação aos seus filhos. A gente vê que Lícias é ponderado, né? Além da maturidade dele, ele é uma pessoa ponderada, porque quando ele viu que ia caminhar para o melhoramento individual, pessoal, ele muda totalmente a fala e o proceder ali para determinar
Elogio, né? viesse a externar os elogios. Mas isso é uma atitude de todas as pessoas conscientes. E a gente vamos poder observar isso no decorrer do livro Nosso Lar, aí, em todos os momentos, todas as circunstâncias. A gente vê isso no Henrique de Luna, no Clarencio, no Ulisses, na Dona Laura, todas as pessoas mais conscientes. Agora imagina Deus, então, que tem aspectos infinitos em relação a isso. Então Deus não precisa do nosso elogio, nem dos nossos louvores e nem nada disso, como as religiões pregam e divulgam aí pelo mundo. Se Deus precisasse disso, ele não seria Deus, ele não seria um ser iluminado, um ser evoluído, um ser consciente, um ser maduro. Pelo contrário. Então, o que ocorre é que as religiões do mundo, na verdade, elas projetam o Deus humano. Então, Deus, nós não somos a semelhança de Deus, é o contrário. Deus que é a nossa semelhança, mas isso é uma projeção da humanidade em relação a Deus. Não é o fato real e concreto. Que Deus não tem essa postura, não tem esse comportamento. Então, na verdade, quando as religiões falam, o homem é criado em imagem de Deus. Não. Os seres humanos é que criaram Deus à sua imagem e semelhança. Onde Deus é um ser vingativo, é um Deus infantil, é um Deus que espera elogios, é um Deus que espera louvor. Se você não o louvar, ele te mata. Se você não o louvar, ele te castiga. Então você tem que fazer sacrifícios para ele, você tem que aceitá-lo como Deus. Então isso aí é projeção das imperfeições humanas. A realidade não é essa. E quem quiser viver dentro desse patamar, aí, infelizmente, o patamar infantil, a escolha de cada um e o direito dela viver assim. Logicamente que isso vai redundar em sofrimento mais à frente, mas a pessoa tem direito de viver como queira. Bom, estou fazendo bagunça aqui. Aí o Ulisses vai dizer para o André Luiz, depois da anamnese que ele fez nele. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos, muito precisos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra as características de esgotamento prematuro. É aquilo que a gente estava falando no resumo. Que o corpo espiritual, porque é esse o corpo que o Ulisses estava examinando, o corpo espiritual de André Luiz. Então, o corpo espiritual vai registrar tudo aquilo que nós causamos, que nós fizemos a ele, ou seja, a nós mesmos, dos nossos comportamentos, atitudes, etc. Então, os órgãos, todo o corpo espiritual vai manifestar as consequências daquilo que nós promovemos a ele ou ao corpo físico, que é isso, quando a gente prejudica o corpo físico, isso é transferido para o corpo espiritual, até mesmo porque o corpo espiritual ele precede o corpo físico, seria o nosso, vamos dizer assim, o verdadeiro organismo, o verdadeiro corpo, é o corpo espiritual. Bem, aí ele sorrindo, bondoso, ainda acrescentou, disse para André Luiz, você não sabia o que isso significa? O que significa tudo isso? E o André Luiz diz, sim, o médico ontem me esclareceu. Ele explicou, ou seja, o Henrique de Luna tinha explicado a ele, como nós vimos no capítulo anterior, que tudo isso aí devia a essas consequências, esses distúrbios, era devido a ele mesmo, ou seja, ele mesmo que ocasionou, que fez tudo isso a si mesmo. Consequentemente, vale aqui uma reflexão para todos nós. Que nós estamos fazendo a mesma coisa conosco mesmo, cada um de nós. Então, vamos nos atentar, vamos prestar atenção àquilo que nós estamos fazendo consigo mesmo. O que nós estamos provocando a nós mesmos
a partir dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas posturas, das nossas ações, do nosso modo de ver a vida, de entender a vida, de viver os nossos pensamentos, sentimentos. Então, todas essas questões de negatividade vai nos afetando, vai nos trazendo prejuízo, vai provocando enfermidades, de princípio no corpo espiritual, posteriormente no corpo físico, no corpo biológico. Então, Ulisses, reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa do André Luiz, ele se apressou em consolá-lo. Ele vai dizer: na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, então ele estava atendendo, Ulisses estava atendendo diariamente 80 enfermos. Ele vai dizer, desses 80, 57 se encontram nas suas condições. Ou seja, o André Luiz era um desses enfermos. Então, ele estava dentro do número de 80 ou 81. Mas desses, 57 se encontravam nas mesmas condições do André Luiz. Então, o André Luiz era o 58. Esses 57 estavam nas mesmas condições dele, dentro de um número 58. E Ulisses diz mais. E talvez você venha ignorar, ou talvez você não saiba, mas existem por aqui os mutilados. Inclusive, ele pergunta, você já pensou nisso? Ou seja, naqueles que estão em situação pior do que a de André Luiz e desses 57 enfermos que Ulisses menciona. Então, ele vai esclarecer para o André Luiz, vai informar que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, quando chega no plano espiritual, está de órbitas vazias, ou seja, a pessoa está sem olhos. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês. E para nós, a nossa atenção. Vamos ter cuidado, vamos pensar, vamos refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo a nós mesmos. Então, se a gente gasta o nosso olhar nas questões inferiores, nas questões negativas, quando a gente olha para o próximo e apenas vê o mal que ele faz, então nós somos críticos, porque nós criticamos porque vemos o mal do outro, o mal feito do outro. Cuidado, a gente incorre nessa possibilidade de chegar do lado de lá sem olhos. Cuidado. Agora, a dureza, porque está escrito ali, aí, vamos dizer assim, de um homem comum. Agora, você imagina essas pessoas, esses personagens que têm chance de fazer algo, como os políticos e companhia limitada. Aí a situação é muito mais difícil. Porque se para um homem comum se está destruindo dessa forma, imagina aqueles outros, então, Bem, assim como a pessoa que, por exemplo, fala muito da vida alheia, faz fofoca, faz mexerico, faz intriga, qual é a condição que essa pessoa chega do lado de lá? Geralmente, a espiritualidade já relatou em algumas situações que a pessoa chega com a língua enorme e ela vai arrastando aquela língua pelo chão porque não consegue nem ficar dentro da boca. Então, isso que o Vicentino está lembrando, o próprio Ulisses vai informar aqui para André Luiz, onde vai dizer aqui, ó, o malfeitor, ou seja, aqueles que fazem mal, porque como ela mesma falou, esse aqui é o homem comum, o homem imprevidente, que não foi previdente, ou seja, aquela pessoa leviana. Então, a pessoa fofoqueira, mexeriqueira, muitas vezes faz isso não por maldade, mas por leviandade, por falta de coisa o que fazer, por vida vazia. Estamos sentindo designou de homem comum. Agora, o malfeitor, aquele que faz o mal mesmo, que, por exemplo, que ele é interessado em utilizar o dom da locomoção ou as pernas para cometer atos criminosos, ele vai experimentar do lado de lá a desolação da
paralisia. Quando não é recolhido, ou seja, ele não é atendido nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, absolutamente sem pernas. Então, o cara é batedor de carteira, por exemplo, que utilizou as pernas para roubar o celular, para roubar a carteira do outro, a bolsa do outro, sair correndo. Então, utilizou a perna para cometer um ato, um crime, e escapar facilmente. O cara chega, a pessoa chega do lado de lá, sem pernas. E dá um terceiro exemplo ainda, que ele vai citar. Aqueles que são obsidiados, ou seja, viciados nas aberrações sexuais, costumam chegar do lado de lá em extremada loucura. Então, chega totalmente perturbados, totalmente descontrolados a nível mental, a nível psicológico, com a mente em desarranjo. Então, vamos pensar aí com bastante carinho, que isso realmente são informações contundentes para aqueles que desejam se esclarecer, desejam trabalhar a sua mudança. A situação é realmente grave. Identificando no André Luiz a perplexidade, ele prossegue. É aquilo que a gente falou lá no nosso resumo. O nosso lar não é uma estância, não é um local, não é um lugar de espíritos vitoriosos, que é aqueles que já venceram a si mesmos, que já superaram, que já trabalharam sobre si, que já alcançaram um padrão de consciência, de maturidade, de empreendimento, de fraternidade, solidariedade maior. Não é. Então, o Ulisses deixa isso aqui muito claro. E isso, como ele fala, como ele mesmo está dizendo, se a gente for conferir ao termo sua razoável acepção, isso que eu acabei de falar. Então, ali é um lugar de trabalho e todos que estão ali, eles são felizes, porque eles têm trabalho a realizar, têm algo a ser feito em relação a si mesmos. E, consequentemente, também no atendimento, no acolhimento aos outros, aos demais, que nós somos irmãos. Então, ele esclarece. A alegria habita cada recanto da cidade espiritual, nosso lar, ou, como André Luiz se refere a ela, como colônia. Então, colônia e cidade é a mesma coisa, gente. Tá? É a mesmíssima coisa. Então, ele vai dizer que ali é um lugar de alegria, de bom ânimo, porque todos estão satisfeitos, todos estão empenhados na superação de si mesmos, ou seja, das suas imperfeições, das suas dificuldades. Aí ele vai falar, por que eles são felizes? Porque o Senhor, Deus, não lhes tirou o pão abençoado do serviço. O que significa isso? Pão abençoado do serviço. O trabalho é uma bênção para aqueles que já estão se esclarecendo ou têm essa proposta de renovação, de transformação. Em outras palavras, estão falando que eles ali estão sob a misericórdia divina, porque eles podem atender, eles podem auxiliar aqueles que é mais necessitados do que ele mesmo, do que a própria pessoa. Então, além deles poderem fazer esse trabalho sobre si, eles podem aplicar essa aprendizagem de si mesmo, ele pode colocar na prática, atendendo ao outro, levando assistência ao outro. Então, eles vivenciam essa transformação, esse conhecimento, aquilo que estão aprendendo e estão colocando em prática a proposta que se autofizeram ou se autoimpuseram. Então, Dessa explicação do Luiz aí a respeito do trabalho, né? Trabalho consigo nisso e também de trabalho para com o outro, né? No caso, é para atender o André.
Eu estou lembrando de algumas religiões que falam, a pessoa morreu, ela está descansando, ou então vai ficar dormindo até Jesus aparecer. Ai, que tristeza. A minha mãe mesmo, ela dizia muito isso para mim, e depois de um certo tempo ela já parou de dizer, porque ela fala assim, quando eu só vou morrer quando descansar. Aí eu falava para ela assim, "Ih, mãe, melhor só esquecer. Então é melhor só aproveitar agora, porque do lado de lá, o que não tem é isso. E do lado de lá, o que sobra, o que sobeja é serviço. E o Ulisses vai deixar aqui claro que o serviço é o pão abençoado, é o pão divino, aquele pão que Jesus repartiu com os seus discípulos. Então, a gente vê no relato evangélico lá, que Jesus pegou o pão e multiplicou. Que pão é esse? Do serviço, do trabalho. Vamos pensar. Aproveitando a pausa mais longa que o Ulisses fez, o André Luiz exclamou de forma sensibilizada: continue, meu amigo, me esclareça. Eu me sinto aliviado e tranquilo com as suas explicações, com os seus esclarecimentos. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Mas o Ulisses acabou de falar isso para ele, né, que o nosso lar não era um lugar de espíritos vitoriosos, propriamente vitoriosos. Né? Não, assim, os vitoriosos, de fato, já estão em instâncias superiores ainda. Estão acima, em cidades acima, além das regiões onde fica nosso lar. Esses já superaram. Então, nosso lar ali é o lugar daqueles espíritos que estão empenhados na labuta, no trabalho, na luta consigo mesmos ainda. E Ulisses vai sorrir e vai esclarecer. Vai dizer o seguinte, vamos ler aí textualmente a fala dele. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. Então, ele faz uma referência à passagem evangélica, onde Jesus vai dizer: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, também tem relação com aquela questão também da porta. Tem a porta estreita e a porta larga. E poucos serão aqueles que escolherão a porta estreita ou adentrarão pelas portas estreitas. Lícias diz isto e vagueando o olhar no horizonte, como se a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, ou seja, da memória, ele vai acentuar. As regiões no planeta convocam. Desculpem, gente. As religiões, não regiões, religiões. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Bom, aqui é uma observação. Que deveria ser assim. O ideal que fosse assim. Mas não é bem isso que ocorre. Porque as religiões no planeta, aqui na Terra, aqui no plano físico, estão mais interessados em manipular as mentalidades em proveitos próprios, não no sentido de esclarecimento. Mas, independentemente dessa questão, dessas problemáticas todas que envolvem as questões religiosas no nosso plano material, de uma forma ou outra, nos seus livros sagrados, ali está o convite, está a convocação ao banquete celeste. Agora, por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, poucos são aqueles de nós que estão realmente interessados em entender em profundidade as escrituras sagradas. E, na verdade, a gente está mais interessados em concordar, em anuir
com as interpretações que padres, pastores, pregadores e etc. faz do livro sagrado. Ele não está preocupado em entrar na essencialidade desse convite, desse banquete celestial. E ele vai dizer mais, que ninguém em sã consciência que já tenha aproximado um dia da noção de Deus vai poder alegar ignorância nesse particular. Então, aqui a gente também já falamos em outras oportunidades que, retornando ao plano espiritual, nenhum de nós vai poder dizer, eu não sabia, eu não conhecia. Porque os ensinamentos hoje estão disseminados, estão por toda parte. Todo mundo tem acesso ao livro sagrado, a Bíblia. E nem precisa comprá-lo. Basta entrar no Google, digitar Bíblia e vai ter acesso a doidado. Disponível de todas as formas, de todos os feitios, de todas as maneiras. Então, e também a gente ouve explicações de todos os gêneros, de todas as dimensões. Então, realmente hoje, gente, não dá para alegar ignorância. Diante da tecnologia, do desenvolvimento humano, cultural e social da humanidade, não há como. Não existe ninguém. Hoje até os índios estão tendo acesso à TV por satélites, celulares, etc. Então, acabou. A era da ignorância morreu. A ignorância hoje ela é uma escolha do indivíduo em razão dos seus próprios interesses, das suas próprias questões pessoais. Ou seja, em outras palavras, é ignorante quem quer. É uma questão de escolha. E Ulisses vai dizer, Lícias, incontável o número dos chamados. Mas onde aqueles que atendem ao chamado? Então, isso está acabando de explicar. Informação, convite. Então, gente, está para todos os cantos, de todas as formas. O que não falta no mundo é religião. Onde ele já falou mesmo no estudo dos 19 princípios. Existem no mundo mais de 5.000 religiões. Isso sem considerar as derivadas. Igual, por exemplo, o próprio catolicismo já tem um monte de vieses aí, de linhas, de derivadas dele. O protestantismo, então, nem se falar. Hoje, em cada esquina, tem uma igreja. Então, mas, infelizmente, com tudo isso aí, com milhões de pessoas se dizendo religiosas, poucos são aqueles que, de fato, atendem ao chamado, aos reais ensinamentos de Jesus. No caso, especificamente, no Ocidente, onde predomina, ou se diz predominar, o cristianismo. Um cristianismo que deveria colocar entre aspas. Né? Bem, e o próprio Ulisses mesmo vai dizer, com raras exceções, então não foi eu, nem sou eu que estou dizendo, como vocês podem observar aí. Essa não é informação nossa, particular, pessoal da nossa parte, mas é a informação da própria espiritualidade. E é algo que a gente pode constatar, pode verificar, mas que a gente olhemos à nossa volta, em torno de nós. Algo comprovado, são fatos. Quem não quer ver, porque não quer ver também. Porque hoje em dia, ser cego é uma questão de escolha. Cegueira, entendendo ela como a ignorância. Porque a ignorância nos deixa cegos. Então, Ulisses vai dizer, com raras exceções, a massa humana prefere atender ou estar sobre outro gênero de convites. É aquilo que nós estamos falando em diversas oportunidades. A gente prefere o barzinho, o carnaval, o futebol,
a viagem, ao passeio, a festinhas, de aniversários, boates, e vai por aí afora. Assistir filmes, ao cinema, aos seriados, Netflix e Prime Video e outros. Então, as diversões de todas as formas, de todas as montas. Os prazeres sexuais, os motéis, bordéis, Big Brother, etc, etc, etc. É esse os convites que nos apetece, que a gente se satisfaz e queremos e buscamos. Então, a grande maioria de nós, aí 70% da humanidade está dentro desse patamar, dentro desse quadro. Convite de todas as ordens. Podemos escolher à vontade. Bom, com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gastando aquelas possibilidades que a gente recebeu de Deus ao renascermos aqui. Todas as possibilidades. A primeira, do corpo físico. Depois, a família. Depois, a situação econômica e financeira. E vai depois a da saúde. Está só aumentando, tá vendo? É aquilo que também sempre afirmamos, nós sempre afirmamos. Nós nunca caímos em um único pecado. A gente sempre cai em vários pecados. Uma multidão de pecados. Então, nós gastamos todas essas possibilidades que a gente recebe nos desvios do bem. Ou seja, a gente aprender, conhecer, trabalhar sobre si, auxiliar os outros, desenvolvermos em nós a fraternidade, o amor, o perdão, o entendimento, a compreensão, etc, etc, etc. Ou seja, os valores da verticalidade, os valores verticais da vida. Então, nós preferimos alimentar os valores horizontais, que são aqueles ilusórios, passageiros, fúteis, inúteis. E a gente acumula, acumula e termina sem nada, de mãos vazias. Como ele mesmo diz, portanto, os nossos caprichos pessoais vão agravando a nossa situação, a nossa condição. Consequentemente, nós eliminamos o nosso corpo físico, ou seja, nós destruímos, malbaratamos, prejudicamos, causamos vários danos, vários prejuízos ao corpo físico, sob os golpes da nossa irreflexão, ou seja, da nossa leviandade, da nossa estupidez, da nossa ignorância, da nossa infantilidade. Resultado de tudo isso aí, milhões de criaturas vai sair, vai deixar a esfera física, a esfera da carne, o plano físico, diariamente. Ou seja, vamos retornar para o plano espiritual ou vamos deixar o corpo físico, morte biológica, porque a morte do ser não existe. A morte é só a morte do corpo biológico. Então, nós vamos retornar ao plano espiritual em estado doloroso ou na condição de enfermos, de aleijados, de mutilados. E vai dizer ainda mais, que multidões sem conta, então não dá nem para contar o número daqueles que erram em todas as direções, nos círculos imediatos, à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. O que significa isso que está falando aqui? Então, a nossa situação, além de ser drástica no plano físico, quando a gente retorna no plano espiritual, nós não vamos encontrar uma mudança assim
é aquilo que ele mesmo fala, que a morte não transforma ninguém de demônio em anjo de uma hora para outra. Ou seja, nós vamos nos encontrar no plano espiritual nessas condições de loucura, de doente, de mutilados, aleijados, ignorantes. Então, por isso que ele fala, nos círculos imediatos à crosta planetária, ou seja, as regiões umbralinas e também abissais. E nós tratamos isso no capítulo 4 desse estudo aqui, é o umbral. Falamos sobre isso lá. Exatamente essa referência que eu estou fazendo aí. Então, os círculos, ou seja, as regiões imediatas à crosta planetária, as regiões umbralinas. E notando a admiração do André Luiz, ele pergunta para André Luiz: você acreditaria que a morte do corpo iria nos conduzir ao plano dos milagres? Ou seja, a gente morre aqui enfermo, doente, leviano, perturbado, com toda a situação. A gente morre, chega do lado de lá e somos santos, somos anjos. Vamos viver ao lado de Jesus, como queria Tiago e Tomé. Tomé e Tiago, aqueles dois irmãos. Se nem eles que estavam trabalhando do lado de Jesus poderia estar do lado de Jesus, imagina nós, que nem nos preocupamos com nada disso, nem queremos com nada disso. Ele quer se divertir, queremos sexo, cervejinha, rock and roll, carnaval, futebol, não é? Eu mesmo conheço pessoas que viajam de quilômetros para ir em partida de futebol. Mas se chamar, vamos fazer um estudo, não precisaria nem sair de casa. É só acessar a internet. Ai, ai, ai. É como se estivesse falando do demônio com isso. Pois é, somos nós. Fica aí a pergunta. A gente acredita que esse estado de ser nosso, que esse nosso modo de viver, de existir, com aquilo que nós somos, a gente vai morrer e ser recebido por Jesus? Vocês acham isso mesmo? Nossa, que loucura. É muita pretensão, né? Cada um com a sua crença. Como próprios religiosos mesmo dizem, porque a verdade virá. Sim, concordo, virá mesmo. Nós vamos enfrentar. Bem, ele diz mais para o André Luiz: somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Então, ficou bem claro o recado. Nós temos que trabalhar arduamente. Que o trabalho é sobre si. Serviço prestado é atender ao outro. Então, trabalho áspero é aquilo sobre nós. Serviço prestado é atender ao outro, ajudar o outro. E isso não basta. Se temos débitos no planeta, por mais alto que a gente vai conseguir alcançar, é imprescindível, olha a palavra que ele utiliza, imprescindível, voltar para retificar. Ou seja, significa que nós temos todo um passado milenar de erros, de desacertos, de desajustes, de confusões, de perturbações. Então, nós temos que resolver todas essas questões. E aí, isso nos lembra as palavras de Jesus. Não sairão dali enquanto não pagar, enquanto não quitar o último ceitil, que é a menor moeda, ou a menor dívida. Enquanto tiver a menor dívida, a mais singela dívida, a gente não vai conseguir alcançar as regiões felizes, ou o céu, ou o paraíso das religiões. Não tem jeito. Então, se a gente tem débito
ou seja, questões mal resolvidas. Vamos ter que resolvê-las todas. Portanto, é no mundo onde a gente vai lavar, né? A gente vai resolver, lavando o suor, o rosto no suor do mundo. Ou seja, nesse trabalho sobre nós mesmos, na edificação nossa e no trabalho em relação aos outros. Então a gente vai ter que desatar as algemas de ódio e nós vamos ter que substituí-las pelos laços sagrados do amor. Isso em relação àqueles que nós criamos vinculações mais estreitas com eles, ao longo dos milênios, e também em relação com toda a humanidade. Então, pai, mãe, filho, parentes, primos, desconhecidos, amigos, tudo nesse caudal aí de questões. Então, a gente foi ao longo do tempo. Nós temos questões de ódios, vingança, e etc., rancor, mágoa, e nós nem sequer lembramos, mas vamos ter que resolvê-las todas. Como já falei, já li esse livro várias vezes. Interessante que nesse parágrafo aí, quando o Luiz está falando assim, ó, somos compelidos ao trabalho áspero, a serviço pesado, e não basta isso. Está mostrando o seguinte, diretamente está falando sobre a reencarnação. Por quê? Você trabalha lá e trabalha aqui. Eu não tinha parado, tinha visto, quando eu li este livro, várias vezes, como eu estou dizendo, que está claramente falando sobre a reencarnação e ainda tem gente que nega aí. Na verdade, aqui a referência à reencarnação ela é implícita, ela não está clara, não está evidente, porque como nós explicamos, o trabalho áspero refere ao trabalho sobre si. Serviços prestados refere ao trabalho sobre o outro. Você não estava aqui, talvez você não ouviu na oportunidade. Agora, não há como nós levarmos isso a efeito se a gente não reencarnar. Agora, a gente pode fazer aqui e lá. Nas duas dimensões da vida, a gente pode fazer e levar a efeito essas duas questões. Porque uma dá sustentação à outra. Agora, essa questão, por exemplo, na segunda parte, eu concordo mais ainda que tem referência à reencarnação, porque não há como a gente, para a gente quitar os débitos que nós construímos aqui no planeta, a gente tem que retificar, a gente, como eu falo, lavar o rosto no suor do mundo, isso aí é a reencarnação. Só reencarnando, estando aqui, a gente vai poder começar a desatar as algemas de ódio e substituí-las pelos laços sagrados do amor. Ele vai dizer mais, não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar. O que é mondar? Mondar é trabalhar, limpar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. E aqui tem uma ligação, uma conexão estreita com a questão da responsabilidade. Os religiosos geralmente atribuem esse trabalho, essa tarefa a Jesus, a Deus, dizendo que Jesus já deu a sua vida, derramou seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. Aí, deixo aqui para vocês a pergunta de Lícias. É justo a gente impor a Jesus a tarefa de trabalhar, de limpar o campo que nós mesmos semeamos de espinhos, de dificuldades, de problemas, de conflitos, de morte, de todos os tipos de entraves, com as próprias mãos. Nós fizemos isso com as próprias mãos. Agora, é justo a gente transferir essa responsabilidade para as costas de quem quer que seja, mesmo que seja de Jesus? Se alguém responde, é justo. Bom, só isso já mostra o seu estado infantil e deplorável de ser no qual ele é. Mesmo que a pessoa que acha que é justo, que é certo, que é correto isso, que é algo
de justiça, é correto fazer isso? Não é possível fazer isso. Não é possível transferir a responsabilidade para os outros. A gente até pode fazer, como a gente vê todos os religiosos fazendo isso aí, atribuindo a sua responsabilidade para Jesus. Basta ele aceitar Jesus e todos os serviços que ele tinha que fazer, todo o trabalho que ele tinha que prestar, está resolvido, está solucionado. Problema resolvido. Bom, você pode fazer isso. Até um direito que você tem. Mas realidade é outra coisa. Nós nos atrevemos a lhe dizer que você está se enganando. Você tem o direito de se enganar. Mas vai chegar um momento que a dura verdade, a dura realidade vai lhe alcançar. É uma questão de tempo. Porque isso, além de não ser justo, é imoral. Isso é como eu matar alguém, por exemplo, e o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu irmão ser preso no meu lugar e assumir a culpa pelo meu ato, pela minha atitude. É a mesma coisa. Isso é imoral. Bem, abanando, então, meneando a cabeça, ele ainda acrescentava: caso dos muitos chamados, ou seja, muitos são chamados, mas atender ao convite, aceitar atravessar a porta estreita é para poucos, porque a maioria quer atribuir a responsabilidade nas costas de Jesus. Atravessar pela porta estreita, a larga, atravessar pela porta larga. Então, a responsabilidade é do outro, o trabalho é do outro, não dele mesmo. É como você sentar diante da sua lavoura, do seu campo, e ficar esperando Deus ir lá, semear, plantar, colher, fazer tudo. Bom, você quer fazer isso? Tudo bem. O Senhor não esquece homem algum. Então, Deus não esquece de nenhum de nós, até mesmo destes. Todavia, raríssimos são aqueles que lembram de Deus, no seu verdadeiro sentido, na sua verdadeira condição, na sua verdadeira situação. E a gente lembra de Deus como se Deus fosse o nosso office boy, curar a nossa doença, resolver o nosso problema, nos trazer o emprego, nos trazer o nosso amor, a nossa esposa, o nosso maridão, o nosso trabalho, a nossa saúde. Aí nessas horas a gente lembra de Deus, mas não lembra que a responsabilidade por essas questões é nossa, de cada um de nós. Lógico que diante desses esclarecimentos, o André Luiz fica acabrunhado com a lembrança dos próprios erros. Ou seja, ele fica um pouco meio deprimido ali, lembrando dos próprios erros dele. Diante de tão grandes noções de responsabilidade individual que Ulisses, através desses esclarecimentos, dessas explicações, trouxe para ele. Aí ele vira para o Ulisses e diz: como eu fui perverso. Vamos ver, o André Luiz está reconhecendo a sua própria perversidade. André Luiz. Mas antes que ele se alongasse em outras exclamações lícias, colocando a mão direita sobre os lábios dele, murmurou. Falou baixinho: cala-te. Ó, mandou ele fazer silêncio. Vamos meditar, ou seja, vamos pensar no trabalho a fazer. Onde vem aquela frase que nós comentamos. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar.
para construir de novo. Ou seja, aquele que verdadeiramente se arrependeu, ele não vai chorar sobre o leite derramado. Ele não vai se lamentar sobre o leite derramado. Ele vai fazer silêncio e vai procurar consertar, arrumar meios de resolver a situação. Não ficar lamuriando, se lamentando e divagando aí em situações que não edificam. Muito pelo contrário, e afunda ainda mais o circo. E logo a seguir, ele veio então lhe aplicar passes magnéticos. Aqui então ele falou com todas as palavras que Ulisses deu nele passes, de uma forma atenciosa, de uma forma fraternal. E depois fez alguns curativos na sua zona intestinal e esclareceu. Ou seja, o próprio passe que estava dando nele já era uma forma de curativo que estava aplicando na zona intestinal dele. Então, os passes foi sobre a zona intestinal. Inclusive, o folder aí atrás de nós aí está exatamente retratando isso. E é uma imagem do livro, do filme, Nosso Lar mesmo. E o enfermeiro aí representa Alices e o deitado é o André Luiz. Bem, e Ulisses diz para ele: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Ou seja, ele está falando: olha, você está recebendo tratamento, você está recebendo ajuda. Se você ficar se lamentando, essa ajuda, você vai complicar a situação. Então, note bem, perceba bem: toda medicina honesta é serviço de amor. Então, toda medicina, seja no plano espiritual ou no plano aqui físico da Terra, se o médico está atendendo de uma forma honesta aos seus clientes, e isso vale para todas as profissões, é um serviço de amor, é uma atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Então, a gente pode até atender o outro, ajudar o outro de uma forma honesta, de uma forma sincera, de uma forma até fraternal. Mas o trabalhar na nossa cura, aí já pertence a cada um de nós. Já é próprio de cada espírito. Então, eu vou esclarecer isso aí. Meu irmão será tratado, ou seja, você vai ser tratado aqui de modo carinhoso. Você vai se sentir forte, como nos tempos mais belos da sua juventude lá na Terra, ou reencarnado. Você vai trabalhar muito e acredito que você virá a ser um dos melhores colaboradores em nosso lar. Inclusive, essa previsão aí foi uma previsão que o Lícias faz e se torna uma realidade. Mas, ou entretanto, a causa dos seus males, ou seja, a causa dos seus problemas, vai persistir em si mesma, a causa das suas doenças, das suas dificuldades, vai persistir de uma forma ou de outra em você mesmo, até que você se desfaça daqueles núcleos ou daqueles germes de perversão, de mutilação que você causou à saúde divina, e os quais você se agregou ao seu corpo sutil, ao perispírito, ao corpo espiritual, pelo descuido moral e pelo desejo de ter mais prazer, mais satisfações do que os outros. Então, em outras palavras, pela sua conduta no mundo físico, pelo seu descuido, de descuidar das questões de moralidade, espiritualização, você trouxe um monte de problemas para você, e isso aí agora vai continuar gravado no seu corpo sutil, enquanto você não trabalhar e não resolver isso, não solucionar, ou seja, não se curar. Então, por mais bem que vai vir a estar, que vai se encontrar no mundo espiritual, na sua mente,
no seu registro mental, vai ficar lá o sinal de Caim, aguardando solução. E isso ocorre com todos nós. A carne terrestre, ou seja, o corpo biológico, onde nós abusamos, é também um campo bendito, onde a gente vai conseguir realizar a nossa cura, onde nós vamos poder trabalhar a nossa cura mais essencial, que vai chamar de cura radical, a cura essencial, a cura da nossa alma. Quando a gente permanece atento ao dever, justo, correto, digno, moral. Aí o André Luiz vai ficar pensando, meditando naquilo que ele ouviu, ou seja, naqueles conceitos, e ele conclui a respeito da bondade divina. Ele vai ponderar, vai como que Deus é bom. E na exaltação, já movido, ele ficou sensibilizado ali com essa percepção, essa conclusão que ele chegou em relação à bondade de Deus, em relação a nós, ele chora copiosamente. Então nós percebemos que os primeiros estágios do André Luiz no nosso lar foi de choro, foi de pranto, foi de lágrimas, porque foi feito ali com ele um trabalho de revisão da sua vida. E isso nos lembra a passagem de Jesus, onde Jesus diz: e ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, se nós imaginemos nas regiões umbralinas, como é que isso aí é mais complexo, mais complicado ainda. Porque se nosso lar é uma instância já de entendimento, de compreensão, e há muito choro, como o próprio André Luiz aí está chorando, e lembremos que esse choro aí é de arrependimento, é de reconhecimento, de entender e compreender, como ele jogou fora as várias oportunidades que Deus colocou em seu caminho. É um choro ali, além do reconhecimento, é um choro da alma. Sim. Não um choro de revolta. Tem essa distinção, né? Que nas cidades espirituais o choro é de isso que você está falando aí. Que da alma é um choro de conscientização, do despertar da consciência emergente, como diz o Aguinaldo Paviani, ou desse estado de lembrança de nós mesmos, como a gente gosta de referir. Nas regiões inferiores, nas regiões umbralinas, nas regiões abismais ou abissais, ali o choro é de revolta, de reclamação, de indignação, de despeito, etc, etc. Bom, então Ulisses vai terminar o tratamento do dia, ou seja, daquele dia, daquele momento. Então o André Luiz passou por um tratamento, né, de um tempo mais prolongado, e deixa claro isso aí, que nem todos, muitas vezes, não percebem isso. Ele falou, tratamento do dia, o tratamento que recebeu naquele dia. E Ulisses, com serenidade, vai arrematar aquele momento ali, dizendo: quando, é isso que nós estávamos comentando aqui, Vicentino, e nós comentando aqui, ó, quando as lágrimas não se originam da revolta, ela sempre constitui remédio depurador, ou seja, que nos cura. Ou seja, é uma catarse que está colocando para fora, nós estamos desabafando. Inclusive, ele mesmo fala aí, ó, chore, meu amigo, desabafe o coração. Mas não deixemos de abençoar aquelas beneméritas organizações microscópicas, que são as células que alimentaram, ou que constituíram o nosso corpo biológico na Terra. Então, vamos ser gratos a elas. E a gente pode fazer esse movimento a partir de agora, a partir desse instante. E sermos gratos ao nosso corpo, começar a tratar o nosso corpo de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais digna,
de uma forma mais cristã, mais moralizada, mais amadurecida. Então, as próprias células do nosso corpo biológico, elas são humildes e muito preciosas, mas, ao mesmo tempo, a gente age em relação a ela como se as detestássemos, apesar de elas serem sublimes pelos espíritos de serviço. Então, as células são aqueles seres microscópicos que nos servem com toda a abnegação e nós não os tratamos adequadamente. A gente sequer pensa a respeito disso. Não damos o menor valor, o menor sentido para elas. No entanto, sem elas, então são as células que vai nos oferecer aquele templo, aquele habitat, a nossa retificação. Ou seja, vai nos proporcionar a oportunidade de a gente trabalhar o nosso crescimento, no nosso aperfeiçoamento do nosso ser espiritual que nós somos. Aí ele vai nos lembrar quantos milênios nós gastaremos ainda na ignorância. Quantos milênios? Assim falando, ele afagou carinhosamente a fronte abatida que André Luiz se encontrava e se despediu com um ósculo de amor. E o que é ósculo? Ósculo é aquele beijo como demonstração de amizade ou de conciliação. Então, ele beijou a testa de André Luiz, a fronte do André Luiz, e saiu, deixando aí o André Luiz a pensar, a meditar com os seus botões, as suas questões, ponderar sobre tudo aquilo que ele lhe falou, lhe disse. Então, são estas as reflexões de hoje em torno do capítulo 5 do livro Nosso Lar, prestando assistência. Então, Ulisses esteve a ter com André Luiz, lhe trazendo aquela assistência fraternal, amiga, solidária, tanto ao seu coração, ao seu sentimento, ao seu psicológico, quanto ao seu corpo espiritual. Ele foi acolhido de forma ampla. E os seus esclarecimentos, as suas ponderações, nos traz motivos para muitas reflexões, para muitos pensamentos. E espero que também isso aí repercute para vocês aí também, vocês, a partir de tudo isso aí, também venham pensar, meditar, refletir sobre tudo que ouviram na noite de hoje. Gostaria de trazer mais alguma coisa, de acrescentar alguma coisa? Ok, então? Então, mesmo a nossa responsabilidade conosco mesmo. Isso nos faz a gente despertar, acordar para as nossas responsabilidades. É aquela história, nós nos encontramos num estágio de sono, de consciência adormecida. E isso aí vem nos acordar, ou pelo menos nos sacudir de alguma forma. O grande problema é que a gente acorda hoje, desperta hoje, a gente passa a pensar, daqui 2, 3 dias a gente já esqueceu. Daí a importância da gente estar renovando esses estudos, essas meditações ao longo do tempo, para a gente poder manter acesa esta chama que nós acendemos hoje. Então, o início do nosso trabalho, inicialmente, é exatamente acender a chama. A gente acende a vela, aí o tempo, o vento, os inimigos, as dificuldades apagam. Daí a pouco, ou seja, a gente esquece. Aí se nós temos que voltar outra vez a acender a chama. Nós vamos ter que fazer esse trabalho contínuo, perseverar nisso continuamente. Sempre estar renovando, rebuscando os estudos, as reflexões, as meditações, para a gente poder manter essa chama acesa, até chegar aquele momento, aquele tempo, que com certeza não vai ser nesta vida, mas em outras vidas,
no qual a chama permanecerá acesa o tempo todo. Mas isso aí é um trabalho, um esforço que a gente tem que começar a fazer agora e sustentar isso por um bom tempo. Daí a gente não pode desanimar. E é o convite de Jesus à perseverança. E é o convite também que nós deixamos aqui para todos nós. Perseverar nesse empenho, nesse intuito e nesta proposta. Muito bem. Como a gente mesmo percebe no nosso canal, algumas pessoas se inscrevem e quando começa a perceber a responsabilidade, vai lá e se desinscreve. Então, falhou na perseverança. Mas a maioria, o problema que está se inscrevendo, está continuando e esperamos que continue e que o nosso canal venha a ser úteis a todos vocês e a todos nós. Vamos então agradecer a Deus. Deus, Pai de infinito amor e bondade. Jesus, nosso mestre e médico espiritual de todos nós. Nesse instante que nos encaminhamos para o final dos estudos, das reflexões de hoje, deixamos aqui nosso pleito de gratidão, de reconhecimento, por todo o amparo, por toda a assistência que recebemos dos nossos amigos espirituais, advindas de Ti, Senhor da vida. Abençoe aqueles corações que estiveram conosco na noite de hoje, nos dois planos da vida, trabalhando em todos nós os bons propósitos e aqueles elementos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Recordando os corações que se inscreveram em nosso canal, uma vez mais rogamos as Tuas bênçãos em favor de todos eles, bem como também a todos aqueles que virão a nos ouvir e a nos assistir a partir deste momento. Abençoa-os, abençoando a toda a humanidade, e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado e até o próximo estudo. Tchau, um bom fim de semana.